Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você sabe como os fundamentos do design ajudam a converter ideias abstratas em entregáveis concretos? É sobre isso que vamos trocar hoje aqui neste episódio. E para somar com a gente nesse papo, eu convidei uma pessoa incrível. Ela é cofundadora e consultora de UX na Ideativo Design. Salve, salve, Patrícia Prado. Salve, Luan, tudo bem contigo? Tudo bem, pessoal? Estou muito feliz de estar aqui, agradeço o convite e vamos trocar ideia aí falando um pouquinho mais sobre os fundamentos do design e a importância dele para a entrega final e para os negócios também, como que a gente visualiza isso para o nosso cliente. Pô, legal. Obrigado, Paty, por ter aceito aí o convite. Conheci a Paty algum tempinho atrás, num evento lá em São Paulo. A gente trocou bastante, conversamos bem. E aí, até que enfim, eu convidei ela para participar, né? Fazia tempo já que tava querendo convidar. A gente tava com um backlog legal, assim, de pessoas. E aí, tava na listinha lá, chamar a Paty. E aí, eu chamei e ela aceitou. Eu fiquei super feliz dela ter topado participar aqui. Antes da gente mergulhar nesse tema, eu quero deixar uns recados aí para vocês deixarem o like, ativar as notificações e pegar o link desse episódio de compartilhar pelas redes sociais. Se for lá no LinkedIn, você pode me marcar lá, Lua Matheus, e pode marcar a Paty também por lá, né? Patrícia Prado, coloca lá e a gente vai querer ouvir um pouco mais sobre a sua opinião, o que você achou desse episódio. Vamos estender o papo que a gente tem por aqui pelas redes sociais, que eu acho isso incrível. Se você quiser contribuir também de forma monetária, tem a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, pix@papodeux.com.br, e você pode compartilhar qualquer valor, que eu já serei muito grato. Também na nossa descrição tem os links dos nossos e-books. Tem o e-book das 10 heurísticas de Nielsen, que eu produzi, que você pode clicar e adquirir, e os dos 300 termos de UX, produzidos pelas minhas amigas Paola e Carol, que também tem um e-book super legal. E também tem o link para você se inscrever no nosso Substack. A gente manda lá toda semana um resumo do episódio da semana, alguns vídeos que tem lá, tanto do canal do Papo de UX, quanto também do Semiose, e entre outras coisas mais. Então, tudo que você quiser ficar sabendo sobre as novidades que a gente está lançando aqui no Papo de UX, é só você se inscrever lá no nosso Substack e toda semana você vai receber um e-mail com todas as novidades e informações aí para te auxiliar na sua carreira em design, em produto, em negócio, em qualquer coisa aí que eu acredito que vai ser super útil para você. Paty, conta pra gente um pouquinho aí quando você começou a sua carreira em design, o que te motivou a trabalhar com isso? Você também gostava de fazer desenho ou não? Como é que foi? Olha, a história é longa, viu? Eu comecei a trabalhar com design com 16 anos, mais ou menos. Não foi bem com 16, mas foi quando eu comecei a trabalhar em jornal e eu entrei para o mundo gráfico, né? Então, foi onde eu comecei a descobrir o que realmente eu queria fazer, né? Trabalhei num arquivo fotográfico, então foi na fotografia que eu me encontrei. Não queria fazer jornalismo, eu queria fazer alguma coisa dentro do universo da fotografia, da editoração, e descobri que na minha cidade tinha design gráfico, então era design e programação visual, se eu não me engano, então era outra coisa, assim. E eu fiz a graduação e como eu fiquei 13 anos dentro do jornal, eu passei toda a transição do impresso para o online. Então eu peguei toda essa jornada da transformação da comunicação dentro de um veículo, de um grande veículo, assim, foi muito legal. Fiz a graduação, finalizei ela, já fiz a especialização, que daí na época já voltado para UX, porque eu já trabalhava com visualização de dados no jornal, com projetos especiais dentro da área digital. Como eu falei para vocês, eu migrei, né, eu saí da área do impresso e fui para o digital. Eu trabalhava a gente chamava de editoria de arte na época, mas a gente trabalhava com infografia. E daí eu levei essa visão da infografia para dentro do universo digital. E daí, trabalhando no universo digital, eu vi que algumas coisas mudam, né? Então, se de um lado eu tenho a informação estática, do outro lado eu tenho a informação dinâmica, em que o próprio usuário explora essa informação, mesmo passando por uma edição de conteúdo, mesmo passando por um recorte, digamos assim, ainda assim tem a interação com as pessoas. E essa área me chamou a atenção. Então, porque eu não sabia mexer nisso, não sabia como fazer com que as pessoas navegassem nos infográficos de maneira mais fluida, né? Então, eu peguei a época em que era só ir para frente ou para trás, não tinha outra opção dentro da infografia, e aquilo me estimulou a mudar, a querer transitar por outros espaços, e daí por isso eu fiz a especialização. Unida à especialização, eu tive que aprender a
codar um pouco, então, para ter um pouco mais de liberdade, isso me ajudou. Não quer dizer, galera, porque eu sei que todo mundo pergunta, designer precisa codar. Não precisa, né? Mas na época, como era meio mato, assim, e desenvolvedor era uma empresa jornalística, não era uma empresa de desenvolvimento, então eu não tinha acesso muito rápido a desenvolvedores. Eu tinha uma dependência de código lá com Porto Alegre, que eu trabalhava aqui em Santa Catarina no grupo RBS, e tudo ficava centralizado em Porto Alegre, na Zero Hora. Então, qualquer coisa que eu queria fazer de diferente, eu tinha que ficar na dependência dos desenvolvedores de lá. Então, eu senti que eu podia fazer. Eu já tinha 9 anos de casa, então eu senti que eu tinha liberdade de poder aprender código e codar. Então, eu fiz uns cursos de código, e isso me ajudou pra caramba. Saí do ActionScript, meu Deus do céu, e encontrei o JavaScript, que foi o que me ajudou bastante a desenvolver os infográficos que eu queria e aplicar o que eu acreditava que era o mais importante, que eram as interações. Fazer com que mapas fossem navegáveis, fazer com que caminhos, trajetos dentro da infografia pudessem ser trilhados pelo próprio usuário, sem ser uma coisa ou ir para frente ou ir para trás. Então, isso me deixou muito feliz. Com o tempo, eu, obviamente, saí do jornal, acabei trabalhando em outros lugares, fui fazer mestrado também na área de visualização de dados, aliando interação. Eu já falei sobre isso com o pessoal, com o Buriti e com o Tos, num podcast que eles estavam gravando entre academia e mercado. Agora eu não lembro bem o nome do podcast, mas eu explico esse meu projeto de mestrado, a dissertação de mestrado, que é muito legal, porque ele traz alguns caminhos para a construção de diretrizes ergonômicas, assim, visuais mesmo, de como tu pode fazer uma interação ser mais fluida. Então, foi bem legal o papo. E a partir daí eu comecei a me sentir um pouco limitada, e foi por isso que nasceu a Ideativo. A Ideativo nasceu junto com o meu mestrado, assim, então eu e a Ana, a gente já freelava bastante juntas, assim. Aí a gente acabou fundando a Ideativo. Foi muito legal, foi uma experiência muito bacana naquela época, mas foi muito difícil porque a gente não tinha essa pegada de negócios, administração, gestão de empresas, de equipe, de projetos. Então, o leque de UX ampliou muito mais. Então, foram anos assim bem complicadinhos de aprendizagem, de correr atrás, porque se você não corre atrás, você não recebe. Então, foi bem corrido. A Ana decidiu trilhar uma carreira internacional, ela saiu do Brasil e tal, e eu acabei ficando sozinha na Ideativo. Então foi bem puxado também, mas graças às pessoas que estavam com a gente na época eu consegui superar. E agora a gente está entrando numa nova fase, que é olhar para o mercado internacional também. Então a gente está bastante ativo em algumas regiões assim fora do país, que tá dando bastante experiência, principalmente com o idioma. Então, assim, sambando no espanhol, sambando no inglês, assim, não sambando do jeito divertido e aquela samba maravilhoso, né, numa passarela de carnaval, mas, assim, tentando, mas tá indo super bem, assim, a gente tá bem feliz com esse trajeto. E é isso. E agora, nesse momento, eu estou conversando com o Luan, estou muito feliz, e vamos seguir aí falando um pouquinho mais sobre design. Essa é um pouquinho da história. São 20 anos, tá, gente? Então é difícil de reduzir. Pô, muito bom, cara. Você começou, assim, na época que eu comecei também. Então, 20 anos, 2005 ali, mais ou menos, que você começou, né? Foi bem no período também que eu comecei. Eu comecei em 99 mesmo, assim. Foi quando eu entrei no jornal, foi em 99. Quando eu comecei a trabalhar com design mesmo, foi ali em 2002, 2003. E daí foi. Aí eu não saí mais. Faz mais de 20 anos, então. Faz
Por mais, Faz mais de 20 anos. Você começou bem antes que eu comecei, então alguns aninhos antes ali. Pô, muito legal. E você falou de Action Script, sempre que a galera traz aqui o saudoso Flash, assim, também eu lembro o tanto de noites que eu não dormi tentando codar alguma coisa, fazer alguma interação lá pelo Flash através da Action Script. O Action Script 2 ainda eu navegava um pouquinho melhor, mas quando entrou o 3, que aí é orientação a objetos, tudo, e eu não tinha tanto conhecimento com relação à programação, aí eu apanhei bonito, assim, pra fazer poucas coisas. Mas a gente foi se virando, né? O famoso jeito brasileiro de se virar com as coisas, de aprender e fazer acontecer, né? Isso foi muito bom. E Paty, como que você definiria o que é os fundamentos de design e por que você vê que ele é importante para um product designer, para uma pessoa que atua com isso hoje em dia, principalmente você que tem aí a Ideativo, tudo, né? Você chama a Ideativo de um estúdio, de uma agência? empresa. É uma empresa. Porque cada pessoa às vezes declara uma empresa. Ah, tá, beleza. No começo a gente chamava de estúdio, né? Mas aí a gente acabou indo para empresa mesmo, até por questões legais ali e tal. Então, eu acho que um projeto bem pensado, bem pesquisado, com informações consistentes, mas com uma execução falha, não entrega muito valor. Então, tudo que tu fez de pesquisa, tudo que tu descobriu, as coisas que tu trouxe que são valiosas para o negócio, e se tiver uma execução falha, ela não vai se sustentar. Então, precisa ter um equilíbrio em que as coisas que tu traz da rua, que tu traz dos usuários, e aquilo que tu vai entregar de fato para eles. Então, eu acho que essa combinação hoje, eu enxergo que elas são complementares, sabe? Então, a gente vê diversas empresas trabalhando de maneira fragmentada, né? Tem o X Research, tem o pessoal da arquitetura de informação, o Airframe, tem a galera de UI, tem a galera de handoff, que vai colocar as coisas no Figma e organizar a documentação. Então, tudo bem segmentado. Para algumas empresas, principalmente para grandes empresas. Eu nem sei se todas as grandes empresas têm esses silos e estão com essa maturidade toda que a gente imagina. Às vezes é só vitrine mesmo e às vezes internamente é aquele caos, aquela documentação caótica, que é normal, eu acho que faz parte do negócio, mas na boa parte pelo menos que eu vejo, das buscas por profissionais, são voltadas para profissional generalista. Aquele cara que consegue navegar entre as diversas áreas desse guarda-chuvão que é a experiência do usuário. Então, ele vai desde a pesquisa, conversar com o usuário, levantamento de requisitos, desenvolvimento de user stories, wireframe. Então, ele navega entre essas áreas, né? E isso é até importante, mesmo se for por silos, é importante as passagens de bastão, tu entender o que o outro vai fazer para tu passar para ele a informação que ele precisa para construir aquilo. E, às vezes, eu acho que o mercado ali na época da pandemia teve um boom tão grande de busca por profissionais que há muitos deles, e eu vou dizer até pra gente, eu lembro que até os cursos que a gente dava na época, nos cursos remotos, a gente focava muito no olhar para o negócio. Então a gente olhou bastante para isso, eu acredito que em alguns casos a gente conseguiu alcançar uma certa maturidade, mas a gente esqueceu da origem do entregável disso tudo, sabe? Então, a gente vê muito disso, sabe? Não conseguir olhar para uma história do usuário e projetar isso para a interface. Então, tem muita dificuldade de transformar aquilo que é solicitado, a demanda, de fato, que veio da pesquisa, em uma tela, em uma entrega final, ou um serviço, enfim. Então, eu vejo que existe uma grande dificuldade nisso. Por quê? Porque a gente acabou esquecendo um pouco do que é a essência do design, sabe? Que é tipografia, alinhamento, layout, pesos de coisas, né? Que a gente sabe que o cliente quer que tudo fique evidente, tudo fique aparente para o usuário, e a gente sabe que não dá para deixar tudo aparente. Então, como que a gente faz o equilíbrio das coisas na interface, sabe? Então, eu vejo bastante
problemas nisso, assim, sabe? Às vezes a pesquisa é muito boa, mas o entregável tá lá meio capenga, assim, sabe? E eu acho que não é só estudar, sabe? Não é só bater o olho e ficar ali. A prática precisa existir para a fixação daquele conteúdo. Então, eu sinto falta um pouco dessa prática, sabe? Dessa força que o design brasileiro tinha e continua tendo e pode vir a explodir, porque, como eu falei para vocês, a gente está arriscando o pezinho fora, e lá fora a galera gosta muito do design brasileiro, sabe? Eles curtem a nossa brasilidade, entende? Então, e eu acho que isso é importante a gente relembrar, sabe? Que, cara, é legal falar de negócio, é legal sentar numa mesa de negociação, de decidir, isso é muito bacana, mas se o teu entregável lá não tiver a altura daquilo que tu tá discutindo na mesa, não vai resolver, sabe? Não vai ter sustentabilidade, né? Então, eu acredito bastante nisso, essas ações complementares, tanto da pesquisa, tanto do negócio, quanto do entregável final, assim. E você comentou aí que não basta apenas estudar, né, sobre tipografia, cores, gestalt, heurísticas e etc., que são os fundamentos ali relacionados com o design. Mas por que você tem observado isso, então? De tipo, parece que a galera não tá conseguindo isso por conta dos fundamentos, mas ao mesmo tempo não é só o estudo, também a prática. Tem algo que você acredita que tem motivado o pessoal a não praticar tanto esses conceitos? Como que você tá fazendo essa análise, né? Ainda mais por você ter a empresa aí que contrata profissionais e tudo, então eu acredito que possa ser uma dor sua no dia a dia, em busca de pessoas que consigam atender a demanda que você tem para conseguir alavancar cada vez mais o seu negócio. Por que você olha para isso, assim? Qual que é a sua análise com base nisso, assim? Eu acho importante estudar, tá? Não tô falando que não é importante. Eu acho que se você tem muita bagagem teórica, tu acaba sendo um teórico, tu acaba sendo um acadêmico, um pesquisador do design, ao invés de um praticante, que é aquele que vai colocar em ação as teorias, né, as coisas que a gente já estudou em prática. Algumas coisas para alguns lugares funcionam, outros não, mas aí a gente, com a maturidade, a gente vai tendo uma malemolência de saber o que funciona e o que não funciona para aplicar. Então eu vejo já essas duas diferenças, assim, eu acho que o lance do mestrado e agora estou entrando no doutorado, né? Eu acho muito importante a gente estar com o pezinho lá na academia, lá na teoria, para enriquecer ainda mais o nosso repertório, né? Porque a gente está vivendo um momento digital de telas, daqui a pouco a gente não vai ter mais telas, vai ser sonoramente, sabe? Então, projetando o futuro, pensando coisas que estão além daquilo que a gente está fazendo aqui. Então, a academia, eu vejo que ela me proporciona isso. Supre essa minha sede de conhecimento da parte teórica, porque nem tudo que a gente vê na teoria lá na academia a gente consegue aplicar no mercado, porque o mercado é muito mais ligeiro que a academia. A academia, tu tem tempo para refletir sobre as coisas. No mercado, não. No mercado tem que ir fazendo mesmo. Então, como que eu vejo essa diferença, sabe, Luan? Eu vou trazer para questões bem práticas, assim, de mercado, tá? Quando a gente faz processo seletivo e a gente vai conversar com os profissionais, o papo é muito bom, sabe? Então, assim, tu vê que a pessoa tem conhecimento daquilo que é preciso para construir um design consistente. Só que quando a gente parte para a prática, no dia a dia, isso aconteceu várias vezes, tá? Eu não vou dizer que foi assim, 1 ou 2 vezes, mas assim, várias vezes acontece de a gente estar com o profissional na casa e o profissional não conseguir desenvolver um wireframe, porque não consegue concatenar aquilo que está numa demanda, numa história do usuário, com o que deve ser feito na tela. Principalmente se for um legado, que a gente trabalha bastante com legado aqui, né? Então já tem design system, já tem uma linguagem visual definida. Às vezes a linguagem visual não é a linguagem visual que a gente quer que seja, sabe? Porque já tem um histórico, eu não vou mudar um sistema de 30 anos da noite para o dia, eu preciso ter uma transição disso. Então, o que acontece? Vem essa demanda, a pessoa buga, porque ela já tem os componentes ali, mas ela não consegue. Tá, mas o que eu tenho que colocar aqui? É um drop-down ou é um text field? Eu tenho que colocar uma tabela? Quais as ações da tabela? Sabe? Não consegue
converter essa demanda que veio da pesquisa na tela, de fato, sabe? Então, a pessoa sabe que o usuário precisa selecionar vários itens de uma categoria. Ele pode ter acesso a isso. Aí a pessoa não sabe se ela coloca lista, se ela coloca um acordeon, se ela coloca um combo box, o que ela vai colocar, de componente mesmo, na prática, sabe? Então, aí ela fica meio que na dependência da gente passar assim, não, aqui tu vai colocar um combo box, aqui nesse espaço é uma lista, nessa lista vai ter que ter um botão de ação para copiar e recortar, sabe? Tipo, tu tem que ir na minúcia do que vai ter que ter na tela para a pessoa conseguir desenvolver. Então, essa transposição, sabe? Essa transformação do que é necessário para o que é tangível, que eu acho que é a nossa essência, que é o que a gente faz de fato, que é transformar ideias em coisas palpáveis, assim, às vezes não consegue fazer justamente por falta de prática, sabe? De conhecer mesmo, de pesquisar, de olhar, copiar às vezes as coisas, sabe? Refazer uma tela. Então, até já vou divulgar aqui como que a gente faz no nosso processo seletivo. A gente tem ainda a gente já viu a discussão se vale a pena fazer o teste prático, se não vale a pena fazer o teste prático, como que funciona, mas como pra gente é tão corriqueiro mexer em telas de sistema legado, a gente acaba aplicando isso para teste, tá? Então a gente pega uma tela de um cliente antigo, né, mas que a gente já nem trabalha mais com eles, pega essa tela antiga do sistema legado e fala, ó, a demanda aqui é pegar essa tela, fazer isso, isso e isso, acrescentar essas funcionalidades aqui. Não precisa fazer interação, é só a tela mesmo, sabe? Aí a gente manda para as pessoas, tipo, aí no processo a gente tem que explicar, ó, a gente quer saber qual é o teu processo, como a tua linha de raciocínio, o que tu pensou para colocar ali, como que tu vai entregar essa documentação, como que tu vai organizar o Figma mesmo, sabe? Por quê? Porque na conversa, tu já consegue captar se a pessoa vai conseguir desenvolver uma pesquisa, um questionário, ou fazer um bate-papo com o cliente, um bate-papo com o usuário final. Na conversa, tu consegue perceber se a pessoa tem desenvoltura ali para tocar uma entrevista, por exemplo, sabe? Ou para aplicar um teste. Agora, a prática mesmo, entregável final, às vezes a gente não tem. Daí, o que eu faço? A gente faz esse teste e envia para a pessoa, sem dar muito detalhes, sabe? Só para ver se a pessoa consegue se soltar, digamos assim. E nesses testes práticos, a gente vê muito, assim, que a pessoa apanha, sabe? Principalmente documentação, assim, do teu processo. Sabe? Tá, como que tu fez isso aqui? Como que tu fez aquilo? Então, tu vê no portfólio todo o desenrolar bonitinho, mas aí quando a pessoa vai praticar, às vezes ela se perde um pouco, sabe? E daí o que a gente concluiu, assim, daqui? É que existe muita teoria e pouca prática, sabe? Mas sem oportunidade de fazer, cara, eu vou pegar por mim, e eu acho que a maioria das pessoas que estão aprendendo fazem isso. Pegar coisas de mercado, refazer, estudar, ver coisas linhas de construção, de design que agradam e tentam copiar. Nossa, quanta ilustração eu copiei na época da faculdade, sabe? Para tentar ter um traço na época que eu desenhava, que agora, meu Deus, que dó. Eu adorava desenhar. Então, eu achava legal o traço de um artista, eu pegava aquele artista e ficava copiando. Eu lembro que, numa época, eu estava numa febre do David Carson, que trabalha com tipografia, ele faz desenhos só com tipografia, assim, ele pega a tipografia e vai fazendo desenho. Cara, eu era apaixonada, eu pegava tipografia de revista, recortava, fazia colagem de tipografia tipo a louca, né? Na época que se tinha tempo, que eu tinha tempo de fazer as coisas. Então, eu curtia muito fazer essas paradas, assim, por quê? Porque isso vai desenvolvendo a tua prática. Fica uma merda? Fica, mas pelo menos tu tá ali praticando, e na hora que tu precisa daquele recurso, tu já tá na tua caixinha de repertório, tu só puxa e segue o baile, sabe? Então, eu acho que a minha análise, assim, pensando no geral, sabe, Luan,
é essa falta, sabe? Eu sinto falta dos designers olharem para nossa, para aquilo que a gente entrega lá no final, sabe? Design ele pode caminhar por várias áreas, ainda mais se a gente ampliar para inovação. Então, tipo, tem muita coisa que a gente pode fazer, porque a nossa base essencial é transformar ideias em coisas palpáveis, sabe? E se a gente não consegue fazer a coisa palpável, a gente tem só metade do caminho, a gente não tem um caminho como um todo, sabe? Então, mesmo que você trabalhe em silos, mesmo que trabalhe em departamentos, assim, né, certinhos, mesmo cascateando o nosso trabalho, ainda assim é importante tu entender disso, porque lá no final tu já imagina coisas que podem vir daquilo que tu tá trazendo da pesquisa, sabe, do negócio ali e tal. É isso, assim, não sei se eu respondi, se eu viajei demais. Você comentou, Paty, sobre... Eu fiquei com uma dúvida aqui, que a galera tem dificuldade ali em escolher quais os tipos de componentes ela vai colocar na tela. E isso que você falou sobre essas pessoas que às vezes fazem os testes e você consegue fazer esse tipo de análise, para eu entender, são pessoas que realmente já estão no mercado faz um tempo? Ou são pessoas que estão chegando agora e estão com essa sede? Pessoas que... Até pra gente fazer esse recorte aqui, a galera que tá nos ouvindo falar, mas às vezes a pessoa que tá começando agora, ela não sabe mesmo e tal, né? Pra entender mesmo, assim, como é que é? Ou é mesclado? Eu vou te dizer, é uma coisa meio polêmica isso, tá, Luan? Mas eu acho que a gente, como os macacos velhos já, né, a galera já das antigas, a gente fazia muito design e a gente sentia muita falta de estar na mesa de negócio, estar na mesa de decisão, tá? A gente conseguiu conquistar esse espaço e vendeu isso muito bem. Então, muita gente que já está aí seus 4, 5 anos de carreira acabou comprando essa ideia de que a gente olhar para o negócio é muito importante, porque na nossa época era importante, sabe? Agora a gente precisa das duas coisas equilibradas. Então, para a gente era importante estar no negócio, a gente conseguiu estar lá e a gente vendeu essa imagem. Então, para quem está vindo, já não tão jovenzinho, mas quem está agora, se tu for fazer os cálculos agora, quem entrou na época da pandemia tem 5 anos de trampo já, sabe? Não é uma galera, eu não considero 5 anos júnior, eu considero 5 anos já um pleno e se pá já indo caminhando pro sênior, sabe? E a pessoa vende muito bem, sabe? Então, por quê? Porque ela desenvolveu essa questão do negócio bem, só que na parte prática não, entende? Então, por mais que a pessoa seja um pouco mais experiente, ainda peca bastante na parte do básico, assim. Eu não quero ser polêmica, tá, gente? Mas eu tô trazendo uma coisa que eu vejo de fato aqui, que a gente encontra, tá? Gente que já tem bagagem de mercado, mas que não consegue desenvolver interface. Eu acho que a gente tem um pouco de culpa nisso, a gente vendeu muito um deslumbramento, sabe, do design, que o design pode tudo, que o design ganha bem, que o design não sei o quê. E no batente, e eu vou falar assim, que a maioria das pessoas que devem estar ouvindo o podcast sabem que na real, bem, não é assim que funciona, entendeu? Então, tipo, bem conversadinho, bem de pertinho, alguns poucos conseguem alcançar esse status, esse glamour do design, entendeu? Então, eu acho que agora a gente vai começar a tratar um pouquinho, com um pouco mais de maturidade, esse equilíbrio, sabe? Eu já tenho visto muita gente conversar e falar a respeito disso. Vocês estão trazendo bastante fundamentos, o Tiff também fala bastante sobre isso. A galera que a gente também vive numa certa bolha, né? Mas pelo menos nessa bolha que eu participo e que eu tô de olho, eu vejo a galera puxando um pouco mais. Galera, olha só, o negócio é bom, é massa, mas peraí, sabe? Precisa também fazer lá o feijão com arroz lá de casa, sabe? Então, eu acho que eu, assumindo a minha culpa, assim, eu acho que teve uma época que a gente falou muito sobre negócio, quando estourou a startup, veio pandemia, todo mundo queria design, porque precisava ter um serviço digital, e a gente acabou molhando muito, vendendo muito essa parte de negócio, porque era uma necessidade que a gente tinha. Mas a gente já era cracudo de design, entendeu? A gente já tinha essa bagagem bem completa e precisava do negócio. A gente conseguiu conquistar isso, vendeu para a galera que começou a chegar, e agora a gente está com o problema de ter gente forte de design, assim. E os que são bons mesmo, que a gente sabe que o bicho é bom, são caros.
entende? E daí a gente fica nesse, cara, como que a gente vai ter um cara que é bom de UI, UX e UI pleno, com um valor que a gente consegue alcançar, sabe? Porque quem é bom mesmo tá voando, né? Nem Brasil mais tá fazendo. E aí pagar em real alguém que pode ganhar em dólar é uma briga desumana, praticamente, né? Mas é isso, assim, eu acho que, analisando, eu acho que tem um pouco da nossa culpa de ter vendido isso, sabe? E de ter passado, não vendido, mas ter passado isso. A gente vendeu também, porque a gente fez curso sobre isso, então vendeu também. E deixou um pouquinho o resultado final de lado, assim. Então, acho que essa galera que tá agora, acho que tá correndo um pouco mais atrás disso, assim, sabe? Quais são os principais princípios, assim, que você entende que a galera deveria estar olhando e dominando um pouco mais? Eu sei que você já comentou aí sobre tipografia, componente, etc. Mas você tem uma visão de tipo, falta talvez essa prática disso aqui em específico que a gente já vai conseguir melhorar esse cenário que você está descrevendo, sabe? Porque a gente sabe que, dentro do design existem diversas coisas para a pessoa estudar, praticar e etc. Mas a gente sabe também que tem alguns que são os fundamentos mesmo que a gente olha e fala, isso aqui meio que é a base ali que já vai dar uma boa alavancada e vai mudar um pouco esse cenário que você tem descrito, sabe? Eu vou te trazer o que a gente tem de visto aqui, tá? Eu acredito que uma das coisas que pega bastante é a hierarquia de informação, porque para uma interface, tu conseguir trazer visualmente a hierarquia, tu tem alguns recursos que o design gráfico traz pra gente, mas às vezes a gente vê pesos e contrapesos, esse contrastes de informação na tela, acabam não guiando direito o usuário. Por exemplo, uma coisa bem prática, assim, pra gente conseguir entender o que eu tô querendo dizer com hierarquia. A gente pegou uma tela esses tempos atrás, claro, a tela foi feita por desenvolvedor, mas a gente utilizou isso para testes de seleção, tá? O que aconteceu? Essa mesma tela, como eu falei para vocês, a gente trabalha com legado, a maioria do legado é feito por engenheiro, não é feito por design e assim por diante. Então o design vem com um olhar para tentar melhorar aquilo que o engenheiro fez, assim, visualmente, tá, gente? Porque de código a gente não precisa entender, visualmente mesmo, assim. E a maioria dos problemas que tem é a questão de pesos e contrapesos da informação, tá? Então, eu tenho uma tela, nessa tela eu tenho várias ações. A maioria das telas eu posso fazer várias coisas dentro dela, mas uma específica é a ação principal daquela tela. Então, se eu estou fazendo um formulário e lá no final eu tenho que salvar esse formulário, tá? Eu acho que isso já é velho, né? A maioria já nem precisa salvar essa ação de salvar, mas é só um exemplo, tá? Só pra gente ter visualmente, assim, o que se dá. Cada bloco de informação eu tinha um botão salvar. Então, cada bloco de informação a pessoa tinha que editar, salvar, editar, salvar, editar, salvar. O que já, mecanicamente, eu falando isso pra vocês já entendem que tem um problema aí. Cada bloquinho tem, só que lá no final tinha ainda botão salvar, que é pra salvar todas as alterações que tu fez na tela. Baita problema, né, gente? Tipo, eu explicando, a gente já vê que tem coisa errada. Aí a gente pede pra pessoa refazer a tela e a gente sabe que o problema é aquele ali. Pessoas experientes, tá? Não pessoa de 6 meses ou 1 ano. Pessoa, assim, já de 5 anos de experiência. A pessoa refaz a tela com um layout muito mais bonito, só que as ações estão lá ainda. Então a pessoa não consegue visualizar que, tipo, cara, tá esquisito isso aqui, né? Vamos pensar em reestruturar aquilo de uma forma em que o usuário não precise passar por todas essas etapas e salvar o tempo inteiro, essa mecânica horrorosa. Então, a pessoa não consegue desenvolver essa questão de converter isso numa ação só. Depois disso, além de deixar a tela bonitinha, tem a questão da hierarquia de informação. Eu tenho 5 botões iguais. Qual que é o botão principal? Porque todos os botões são iguais. E isso, na interface, visualmente, são todos os botões iguais, apesar de eles estarem bonitinho, com a bordinha redondinha, com a tipografia bonitinha, mas a hierarquia de informação não tá lá, porque eu não sei qual é a ação principal daquela tela, entende? Então, quando a gente está falando de hierarquia de informação, é sobre isso, assim, quais desses blocos são os mais, o mais importante, o mais relevante, quais as informações desse formulário eu sou obrigada a fazer e quais são as informações desse formulário que são opcionais, que eu posso fazer se eu quiser. Então, essa hierarquia visual da informação não existe, porque vem igual, mesmo as caixotinhas, sabe?
sem esse peso e contrapeso dentro da interface. Então, isso pra gente é um problema de design, de fato, não é nem de pesquisa. A pesquisa é o problema. Eu tenho minha mecânica aqui que me faz fazer 30 cliques e desnecessários, entendeu? Porque o banco de dados vai receber todas as informações juntas, ou só se for uma coisa regra de negócio. Aí é uma coisa à parte, né? Mas, assim, se for uma tela de banco de dados simples, ela não precisa de todos aqueles salvamentos, entendeu? Antigamente precisava disso, porque, né, era o Ctrl+S, só Jesus salva, né? Perdia todo o documento. Mas hoje em dia já não tem mais isso, sabe? Então, fazer essa hierarquia de informação visual e de ações de interação é importante, e a gente sente falta disso nos testes que a gente faz. A maioria das coisas vem igual, praticamente, um layout mais moderno, mas ainda assim o problema está lá, entende? Então, visualmente, continua as caixotinhas, da parte de interação continua, lá os cliques iguais, da mesma forma, só que com uma tipografia mais moderna, sabe? Com text field lá do Google Material, mas a essência, o resultado, que daí sim a gente pode falar que é resultado de negócio, não aparece, sabe? Então eu acho que isso é um problema, assim, a hierarquia visual dentro do sistema, que impacta também na hierarquia de comandos, né, de interações. Eu vou te dizer que quando eu comecei a trabalhar com o universo digital, isso era uma das coisas que mais me, não angustiava, mas mais instigava a tentar caminhos, porque eu entendia isso, sabe? Eu começava a ver, cara, mas isso aqui tá meio esquisito, sabe? Será que não dá pra fazer de outro jeito? Reduzir essa quantidade de coisas, de informação, enfim. Então, isso era uma coisa que a questão estática visual com a interação, sabe? Como que eu ia poder fazer esse tipo de coisa. Outra coisa que a gente também percebe, de menu, lista de menu, sabe? O mesmo peso em todo menu. Cara, o que a gente já pegou de sistema com menu gigante, assim, uma lista de coisas, sem categorização, sem pesos dentro do menu, enfim, tem várias coisas de hierarquia de informação. Outra coisa que a gente também pega é pesos de tipografia, que isso também ajuda na hierarquia. Eu acho que tudo vai meio que dentro desse pacote da hierarquia. Pesos, título, o que é título, o que é legenda, o que é placeholder, tu já sabe que tem um monte de coisa dentro do universo digital que já vem meio pronto, sabe? Então, se tu for olhar o wireframe, se tu for pegar referência de Bootstrap, Google, tu vai ver que tem, os componentes já vêm com aquela hierarquia, sabe? E algumas vezes a gente pega esses componentes mexidos, assim, sabe? De tipo, claro que a gente não estava lá, não entendeu o contexto que aquilo foi criado, né? Mas mesmo assim tu vê alguns erros de hierarquia, sabe? De botão maior que o formulário, ou maior que o gráfico que está apresentando uma informação, um dashboard, por exemplo, sabe? Então a gente vê muito erro de hierarquia, assim, de informação. Acho que é um dos tópicos, assim, master, sabe? Sim, e você comentou que, tipo, a galera até estuda bastante, mas falta prática. Mas você comentando, assim, eu sinto que falta também um pouco de estudo, assim, talvez de observar mesmo, de compreender um pouco mais a questão da experiência, talvez as próprias heurísticas, né, se você... Porque o tópico que você trouxe, cara, se a pessoa estudar as 10 heurísticas ali de Nielsen, e ela estudar mesmo, assim, ler com calma, analisar telas que tem aquilo, praticar um pouco, como você falou também, de pegar sites que já existem, aplicativos que já existem e fazer essa análise heurísticas ali com essas 10 heurísticas, com essas coisas que já existem, ela vai tendo um repertório maior que quando chega numa situação dessa, igual você falou que tem várias caixas com vários salvar, ela pode falar, pô, se for uma regra de negócio, talvez em vez de eu colocar botão, deixa eu conversar com a galera de tecnologia se tem como, a hora que a pessoa muda para um campo salvo automático, dá uma mensagem na tela, sei lá, né, porque eu tô chutando aqui que eu nem sei como que funciona. E parece que falta repertório para ela ter essas ideias de
onde chegar. Então eu acho que falta um mix entre também estudar, continuar ali, né, igual você mesmo comentou também, só que estudar a fundo, sabe? Não passar às vezes num curso correndo, ver uma parada e já, não, agora eu sei fazer. Calma lá, respira, faz mais prática, como você trouxe, analisa coisas que já existem. Eu sempre gosto de dar uma dica pra galera aqui que quer montar portfólio. Eu tenho certeza que perto da casa de alguém que tá nos ouvindo, tem alguma empresa que precisa de alguma coisa de design, sabe? Assim, seja qualquer coisa, assim. E se você for lá como uma pessoa voluntária e tentar ajudar aí uma empresa do seu bairro que, sei lá, tá passando por uma dificuldade, precisa de algo de design e você começa a fazer isso de forma voluntária mesmo, ou cobra uma coisa que aquela empresa consiga te pagar pra você praticar e ter um portfólio, também acho bem legal, sabe? Porque você vai estar lidando com coisas reais também. E às vezes você vai fazer algo que aquela pessoa, que é dona daquela empresa, vai falar, meu, não gostei disso. Aí você vai ter que se lidar com essas situações do dia a dia também, que vai te ajudar, vai fazer com que você melhore também as suas soft skills. Então eu vejo que falta um pouco desses dois, assim, sabe? Tipo, de fato, ir lá, entender a essência, praticar um pouco e ir seguindo ali, sabe? Pelo que você trouxe, assim, sabe, Paty? Então, essa questão do conversar, sabe, Luan? Tipo, a galera sabe o que é heurística, sabe o que é hierarquia de informação, sabe? Agora, o fazer a hierarquia, porque assim, é um trabalhinho, assim, nosso resultado final é onde tá, assim, digamos, a escovação de pixel, né? É onde tu vai ficar escovando pixel, às vezes o cliente chega e faz um top-down, não quero assim, e daí a gente, estudei anos pra fazer esse negócio, aí chega o cliente, não quero, acontece. Entende? Acontece. E daí, aqui, o que a gente faz? A gente se posiciona tecnicamente e faz o que o cliente quer. Às vezes ele quer, bate o pé. Esse tempo atrás a gente estava fazendo um infográfico de mapas aqui. Aí o cliente veio e falou que queria um verde neon para fazer impresso. Daí a gente pegou e falou, olha, cor luz e cor pigmento é diferente. Daí tática ali técnica, né? Aqui o que tu tá vendo na tela não vai ser o que vai ser impresso. É bem provável que saia uma outra cor bem diferente dessa. E daí o cliente, não, eu quero assim mesmo e pode tocar a ficha, então tudo bem. A gente avisou, né, se posicionou, o cliente quis, faz, né. Acontece de ter isso, assim, mas na maioria das vezes internamente, dentro da nossa conversa aqui, o que a gente percebe é exatamente isso, assim, que tu estás falando, sabe? A pessoa entende bem, passou já pela teoria, mas na hora de sentar e escovar o pixel de fato, assim, às vezes me parece que é até falta de paciência, assim, sabe? De ficar colocando caixinha, trocando, aumentando, diminuindo fonte, trocando cor, colocando cor, mudando botão, sabe? Tipo, porque é um trabalhinho... Eu gosto muito, tá? Já vou dizer, eu vim do gráfico, é a parte que eu mais gosto. Se eu pudesse fazer só isso na vida, eu faria só isso na vida. E essa parte de escovação do pixel ali, que me parece que algumas pessoas não têm paciência para fazer, sabe? Faz a primeira opção, tá bom, isso aqui vai, segue assim, entende? Então eu acho que falta um pouco da gente ter paciência também, sabe? De ficar um pouquinho, namorar um pouquinho mais a interface, fazer e refazer, fazer mais de uma opção, ver como que ela vai se comportar, pedir a opinião de outras pessoas. Isso eu fazia bastante também na época que eu fazia interface, de sentar com alguém e falar, tá, o que tu acha? Sabe? Trocar uma ideia. Ah, não é o usuário... Hoje em dia a gente chama de design critique, na real, né? Mas antigamente eu sentava do lado de alguém, olha, o que tu acha aqui? Se a gente fizer assim, fizer assado, mostrava as opções, ia melhorando a interface, porque às vezes fica só no nosso olhar, também não é legal. Trazer alguém com um olhar diferente pode ajudar a gente a ver coisas que a gente não tinha visto, mesmo que seja um outro designer. Até melhor, às vezes, quando é um outro designer, porque dele é chato pra dedéu, e daí acaba ajudando a gente. Mas é isso, assim, ó, é bem que tu falou, falta um pouco mais de paciência para fazer isso, sabe? De analisar, de olhar, cobre todas as heurísticas, não cobre. Às vezes a gente foca numa heurística só, tendo uma heurística bem resolvida já resolve algumas outras, sabe? Então acho que falta um pouco dessa paciência de criar um repertório visual das coisas. Perfeito, Paty. E que dicas finais você poderia deixar para essa galera, com todos esses pontos que a gente trouxe e tudo isso que a gente falou, empacotar tudo isso para a galera que tá nos ouvindo falar, meu, deixa eu estudar isso aqui então, deixa eu ter mais paciência, deixa eu ver de fato as heurísticas, deixa eu praticar um pouco mais aqui para eu ser uma pessoa designer melhor no meu dia a dia. Primeira coisa é escutar papo de UX,
né, pegar as referências que a galera tem compartilhado. Eu acho que vocês têm feito um trabalho bem legal de eu voltar às origens, assim. Eu vou trazer um pouco das referências que eu tinha lá atrás, assim. Eu gosto muito de animação, de ver filmes. A introdução de alguns filmes são muito legais, assim, de tu ver a construção interativa. Tipo, Prenda-me se for capaz foi um filme que a gente fez análise na graduação da introdução, só da introdução. A gente tinha uma disciplina que era de roteiro, e a gente estudava aberturas de filmes, assim. Então, Prenda-me se for capaz foi um que me marcou, assim, que foi muito legal de estudar. Os filmes da Pixar também, na época, tinha algumas introduções ali bem legais, assim, que é legal de repertório visual, sabe? Aí eu acho legal também ver revista, né? A gente não tem mais impressa, mas assim, eu até olhei pro lado aqui, porque eu tenho um acervo de revistas aqui, que eu gosto muito, às vezes, de recuperar, sabe? Por que revista, que eu digo? Porque a revista, ela explora muito tipografia. Então, se tu vê boa parte das revistas, não as revistas de hard news, assim, sabe, de política, essas coisas, mas assim, revista mais de cultura, assim, tu vai conseguir ver algumas tipografias diferentes. Isso faz com que a gente tenha um olhar treinado também. Os alinhamentos dentro de sistemas e sites, como que são blocadas as informações, como que a pessoa estruturou aquela interface, né? Então, eu acho que esse é um caminho para treinar o olhar, não o fazer, né? Treinar o olhar, porque quando tu estiver fazendo, tu vai lembrar de algumas referências e aquilo vai te ajudar, né? Principalmente de pesos e contrapesos de tipografia. Tem um canal que eu sempre indico para quem tá começando, e eu falei isso pro Tiff. Vai lá, senta lá, pega a playlist do Tiff e vê aquilo lá, porque aquilo lá tem bem coisa de quem tá fazendo, produzindo mesmo. Acho que é importante aliar a interação com o visual. Então, Nielsen, né? Então, tipo, tem que ver, pelo menos saber o que eles estão discutindo. Agora eles estão falando bastante sobre acionamento de voz e tal, então tem umas referências legais. O livro de design de interação é caríssimo, eu consegui comprar ele já véia também, mas dá para pegar alguns trechos dele na internet, uns trechos do livro, então lá ele traz muita coisa legal sobre a interação. Tem algumas coisas já que são veinhas, né, mas eu acho que faz parte dessa construção. Falando nisso, até me deu lembrando aqui, pessoal do design, a gente precisa escrever também. A nossa produção tá agora com alguns agitos aí pra gente começar a escrever livros e tal, mas a gente precisa escrever também coisas científicas, sabe? Trazer que nem a gente tá sedento de literatura, né? Então, literatura mais robusta, não só posts de blog, tá? Mas uma literatura mais robusta e tal. Então, eu tô achando muito legal essa movimentação da galera aí pra escrever mais. Eu já até falei para alguns amigos, continue escrevendo, porque tu escreve muito bem, mas escreva mais coisas mais profundas, assim, livros mesmo, artigos mais completos, sabe? Pesquisas e assim por diante. Então, acho que vale aqui chamar um pouco a atenção da galera da gente continuar escrevendo bastante. Não só mais no mesmo, sabe? Porque a gente também vê que a galera escreve bastante, mas aí tu vai ver uma coletânea de outras coisas que a gente já leu em algum lugar, assim. Então, acho que é legal a gente pensar em escrever mais literatura. E eu acho que é isso, assim, tem essas referências. Eu quero também já aproveitar, Luana, não sei se eu posso, mas já vou aproveitar, de divulgar o Ideativo Cast e também as redes sociais da Ideativo. A gente compartilha um monte de coisas do dia a dia da casa, assim, então a gente tenta trazer muita informação que a gente pratica aqui dentro, então eu acho que é legal também como referência. Eu acho que outras pessoas, outras empresas também trazem isso. As próprias meninas do Lab Culture trazem bastante informação bem prática. Eu acho os posts delas muito legais, assim, bem do vucu-vucu mesmo, bem do agito, bem da galera que tá ali no dia a dia, assim. Então, eu acho que seguir essa galera, assim, que traz essas informações é importante também pra gente praticar aquilo, assim, sabe? Então, eu acho muito legal essa movimentação que a galera tá fazendo eu acho que retorno às origens, de recuperar o que é nosso, sabe? Enfim, não sei se é bem esse o termo, mas
Eu acho que é legal a gente reviver e relembrar a essência do nosso entregável final, que não é só olhar para negócio, sabe? Que é também olhar para o resultado final daquilo que a gente faz. Perfeito, Paty. Cara, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Tenho certeza que a galera que tá nos ouvindo curtiu pra caramba também esse papo. Acho que fica aqui aquela sensação de, vamos ligar aí o alerta e vamos também fazer outras coisas, estudar outras coisas, praticar de fato, respirar um pouco mais, ter paciência. Então, são vários insights bacanas aí que você trouxe pra galera. Fica o convite pra voltar depois, pra gente conversar mais sobre esse assunto, outros assuntos que você quiser. Então, espero que você possa voltar aqui com a gente. Você divulgou aí as redes sociais aí do Ideativo, mas se você quiser também agora divulgar as suas redes sociais, a galera às vezes quer te chamar ali, trocar uma ideia, tomar um café ou presencial por aí no Sul, ou online também. Onde que a pessoa pode te encontrar ali? LinkedIn, Instagram? Quais outras redes sociais você tem? Eu tô em tudo, né? Eu sou metida, sou arroz de festa. Onde tiver lugar, eu tô me metendo. Sim, eu tô mais ativa no LinkedIn. O meu Instagram, eu acabei fechando ele mais pra... chegou um momento ali que tava muita gente que eu nem sabia quem era, assim, e eu não sou influencer, né, pessoalmente falando. Pela Ideativo pode até ser, mas eu, pessoalmente, posto coisas muito pessoais lá, então acabei fechando meu LinkedIn, então raramente eu vejo quem pediu para me seguir, assim. Mas no LinkedIn eu posto muita coisa e eu tô começando a trabalhar no doutorado, né, que eu vou entrar agora esse ano. Eu vou começar a trabalhar as influências, qual é o impacto, né, da inteligência artificial, dos corretores ortográficos e assim por diante, no nosso processo de aprendizagem. Então, que vai envolver memória-trabalho, processamento cognitivo, falar um pouco de tecnologia, né? Então, lá no LinkedIn eu vou começar a divulgar os meus achados de pesquisa lá. Então, quem curte essa área, quiser saber, então eu vou começar a postar bastante lá. E acho que mais LinkedIn mesmo, tá, galera? Que eu tô mais aberta para trocar ideia também. Muita gente manda mensagem, às vezes eu não consigo responder na hora, assim, mas sempre que dá um tempinho eu tô por lá. Então, podem me acionar lá. É Patrícia Prado. Bem facinho de achar. Eu tô com o cabelo curtíssimo. Daqui a pouco vai ficar curtíssimo de novo, então pode ficar bem diferente do que aparece por aí. Mas é isso, gente. Obrigada pela oportunidade, Luan, eu acredito que esse tema é um tema bem relevante desse momento que a gente está vivendo agora, dessa fase de maturidade do design. Então, eu agradeço a oportunidade de trocar ideia, de trazer essa visão um pouquinho mais específica, assim, né, de processo seletivo, inclusive, de atuação, da nossa atuação no mercado. Então, eu acho que é uma oportunidade e espero que a galera consiga capturar essas informações de uma maneira positiva, né, e fazer com que a gente caminhe para um lugar em que a gente consiga ter entregáveis mais consistentes para o negócio, para o cliente e para a gente também, né, porque isso também traz resultados para a gente. Obrigada novamente pela oportunidade, espero te ver no próximo evento aí de design, talvez esse ano eu não consiga ir, né, mas espero te ver até lá, eu espero te encontrar em algum evento. Eu que agradeço, Paty, demais de ter participado aqui, principalmente no horário tão cedo assim das gravações. Então eu sempre sou muito grato por todas as pessoas que passam por aqui e aceitam esse desafio junto comigo em fazer o Papo de UX, que eu falo que eu faço o Papo de UX de forma colaborativa com as pessoas, porque, cara, se não tiver a galera que tá nos ouvindo, se não tiver vocês que participam aqui comigo para fazer essa troca, nada disso acontece. Então, gratidão aí por você ter participado também. E agradecer os nossos ouvintes, né? Muito obrigado você que tá ouvindo aqui. Então, deixa aí o seu like, porque isso ajuda a impulsionar cada vez mais os episódios aqui nas plataformas que você está nos ouvindo. Também ative as notificações para receber todas as novidades que acontecem, todos os episódios que saem. Compartilhe o link pelas redes sociais, marque eu lá, Luan Matheus no LinkedIn, marca a Paty por lá também, Patrícia Prado. E é isso aí. Valeu e até o próximo episódio.